Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo esse pré-jogo aqui de Esporte e Afogados, que acontece hoje, sábado, às 16 horas na Ilha do Retiro. Então, antes de começar o programa, aqueles 3 pedidos, né? Se inscreva no canal, clique no sino das notificações, que está bem no submenu da inscrição, e forneça o seu like. Não é no final não, forneça agora. O like não é para informação, para o momento do esporte, não é para minha opinião, não é para Milton Bivar, não é para diretor Y, enfim, é para o nosso trabalho, para que ele cresça ainda mais e a gente tenha mais ferramentas, mais subsídios para falar e praticar o Esporte Clube do Recife, né? Como eu ia dizendo, o esporte joga hoje, sábado na Ilha do Retiro pelo Campeonato Pernambucano, um mês sem vitórias, são 8 partidas já sem vencer, e o que dá aí... não vence no Pernambucano, não vence Copa do Nordeste, não vence em Copa do Brasil, que infelizmente já foi eliminada e a gente já debateu essa resenha aqui. Como todos sabem, eu estava viajando, não tenho subsídios para falar, né, com tanta propriedade do último jogo do Sport, a qual o Sport perdeu por 2-1 de virada para o Salgueiro, uma partida que foi por demais criticada pela imprensa, pela torcida, todo mundo cobrando uma partida que convença, que dê ao torcedor do esporte orgulho, que dê ao torcedor do esporte orgulho, que eu digo não propriamente dito, de ir para o campo, né, e ver sua equipe fazer por onde, mesmo que perca, mas perca com raça, com vontade e com garra. O esporte não tem demonstrado isso, falo isso pelas outras partidas e não somente pela partida que eu não vi, que pelo que foi comentado aí por todo mundo, eu tentei ao máximo ir atrás das informações, foi uma partida que eu não fiz. Eu não perdi nada, né? Pelo contrário, eu ganhei e não assisti a partida contra o Salgueiro. Então, o Sport luta por isso e eu vi muitas críticas já em cima do trabalho do Daniel Paulista. Daniel talvez não tenha sido o melhor técnico, vamos dizer assim, no momento, não porque ele não seja competente, não que ele não mereça, mas pelo momento ainda que o Daniel ainda, se eu fosse orientar a carreira dele, ainda não era o momento de vir para o esporte. Acho que a situação do Daniel Paulista com o esporte se misturou um pouco com a situação de ídolo, de ser um cara que torce pelo clube, né? Ele disse, tem todas as propriedades que ligam o Daniel Paulista ao Leão da Praça da Bandeira, e também porque, querendo ou não, ele é um ser humano, querendo ou não, ele é um ser humano e quer crescer na vida, quer vencer como técnico, fez um trabalho extraordinário no Confiança e o Sport foi atrás dele. E ligou muito isso à amizade que ele tem com a atual gestão, em especial com o Milton Bivar, que era o presidente à época na Copa do Brasil. Então, acho que essas informações se misturaram um pouco não, muito nesse sentido, e o Daniel aceitou o cargo, e muito a ver também com a amizade e com o chamado do presidente Milton Bivar. Só que eu, como orientador dele, agradeceria ao Milton, não teria vindo para o esporte. O esporte está num momento complicado financeiramente, isso vai dificultar muito o trabalho dele. Acho que não dá para cobrar do Daniel, independente se fosse o técnico ou não o preferido, era o outro, era fulano, experiência. O Sport deu, mais uma vez, indícios aí. Indícios não, já está mais que na cara que o Sport não tem dinheiro, e foi atrás do Daniel Paulista também, por amizade e por dinheiro. Não tinha essa grana toda para investir num técnico com mais experiência, com mais, né, envergadura, como seria interessante para o Campeonato Brasileiro. Daniel tá aí, não dá para cobrar. O que eu defendo, alguns torcedores, né, poucos, mas mas por que não cobrar do Guto? Ou Guto, tu dissesse que só depois que Guto saiu que não era o técnico. Não, pelo contrário, quando terminou o Campeonato Brasileiro, conseguiu a classificação, eu disse, tá lá no site, aqui no canal Eu Pratico Esporte, eu disse, e tá no site também, nas redes sociais, que Guto Ferreira não seria o meu técnico para continuar o trabalho aí, iniciar o trabalho de 2020, por um simples motivo: o Sport não jogou nenhuma partida que convencesse. Eu posso até queimar minha língua que tenha 1, 2 ou 3, mas é muito pouco para um Sport, é muito pouco para uma temporada inteira do Sport. A começar pelo discurso, eu não concordei com o Milton, com o Guto Ferreira, e não concordei com alguns diretores sim que foram ao público dizer que o principal objetivo do esporte era se classificar. Não, o principal objetivo do esporte, eu como dirigente, eu como técnico, eu como qualquer cargo que eu tivesse dentro do clube nesse momento, eu diria: o objetivo do esporte é ser campeão.
Não conseguindo ser campeão, aí sim tem classificação. Mas se for campeão, a gente objetiva uma das vagas. Então foi uma das situações que eu critiquei o ano passado nesse discurso, porque não há como você dizer para um funcionário da tua empresa que ele não precisa ganhar 100 mil reais por mês. Ele ganhando 20 ou 10 mil reais está bom demais de comissão para ele. Não, ele tem que ganhar 100, 200, 300, porque ele ganhando de comissão, eu ganho também diretamente. Não é nem indiretamente, é diretamente. Então, meu discurso com relação a isso foi por esse lado. Então eu disse que Guto Ferreira não seria porque o planejamento deveria começar do zero. Do zero seria contratar um técnico desde do início do ano, no caso, final do ano passado, em dezembro, assim que acabou o Campeonato Pernambucano, o Campeonato Brasileiro, agradeceria e colocaria um técnico para começar o trabalho literalmente, e não continuar com o Guto, que teve sim relação com a amizade de diretores com ele, teve sim, lógico, pelo convívio, teve sim a ver, porque o cara conseguiu a classificação e nada mais justo, entre aspas, na visão dos que permitiram ele continuar, que ele continuasse esse trabalho, iniciasse o trabalho do ano. Foi um engano, foi um equívoco, eu já falava, mas tive que respeitar. Daniel começa um trabalho agora, de novo, e esse trabalho requer pelo menos contratações para eu poder falar e reclamar alguma coisa enfim, protestar, vamos dizer assim, aqui no Eu Pratico Esporte. Então, no momento que se contrata um técnico novo e as peças são as mesmas, essas peças que, por sinal, não estão dando certo, de se lembrar aqui no início que eu falei, um mês sem vencer, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, enfim, Copa do Nordeste, enfim, o Sport é o 7º colocado no Campeonato Pernambucano. Se o campeonato terminasse hoje, era um problemaço, né? Mas a gente torce que hoje, contra o Afogados que vem empolgadíssimo, como diria, esqueci o nome dele agora, que ele fazia assim, o jornalista falecido, saudoso, agora esqueci o nome dele, mas enfim, não vem ao caso. Mas o Afogados que está aí, né, com tudo. Quem diria que a gente enfrentasse um time do interior de Pernambuco, no Campeonato Pernambucano, na 7ª colocação, não classificado para a próxima fase, e que ainda fora da Copa do Brasil, e o adversário classificado para outra, ainda jogando a Copa do Brasil, desclassificando um Atlético Mineiro, que queiram ou não os juízes, né? O nosso Goku é de fato campeão. Queiram ou não os juízes, a fase do Atlético lá, mas é uma camisa pesada, os caras foram lá e parabéns para o Afogados, tá bom? Me permita, eu vou ler aqui, já está no ar, no nosso site, com relação ao Sport Clube do Recife, tá? O Matheus Schuller já colocou no ar. Em comparação ao time que foi contra o Salgueiro, né, o Carcará, deve ter algumas mudanças, né? Foram poupados do jogo alguns jogadores. Rafael Thierry deve retornar e seu companheiro de zaga aí do Adrielson, Luan Poli mantido no gol, como Raul Prata e Sander nas laterais para formatar o setor. É interessante que houve muita crítica aí com o Sander, eu venho batendo nessa tecla. Criaram um mito que é um cara gente boa, esforçado, veste a camisa do Sport, treina pra caramba, mas fizeram um mito que Sander era um cara que não podia ser criticado. Inclusive eu já critiquei Sander por algumas situações, né, ser capitão de um time e muitas vezes descer com fone de ouvido e não falar com a imprensa. Pô, o torcedor quer ouvir o líder do grupo dentro de campo falando como é que tá o grupo, como é que veio, como é que é a expectativa, o clima do time, do elenco, do jogo, enfim, ter um posicionamento em certas posições, e o Sander estava fazendo isso e eu critiquei muito. Com relação a colocar ele porque ele treina muito, porque ele é um exemplo, porque ele é forte, isso, treina muito, corre muito, se esforça, isso para mim não definiria para mim, se eu fosse tivesse um cargo com essa competência de escolher, fosse o técnico do Sport Clube do Recife, para ele ser o comandante dentro do gramado. Eu acho que dá para olhar a gente com mais estrada, com mais propriedade disso. Força física para mim não definiria. Então, tem o Sander que está sendo muito criticado, fizeram um mito, mas o Sander nunca escondeu de ninguém que ele é um jogador limitado na condição técnica. É um jogador, como eu disse, gente boa, para conversar, para trocar uma ideia, esforçado, com garra, mas está passando uma fase complicada e neste momento, pela complicação dele, talvez por falta de peças, né, essa coisa toda, o Sport deve ir atrás de algumas peças, não cascudas, como costuma se dizer em Recife, mas as peças cascudas que venham para o Campeonato Brasileiro e não para o Campeonato Pernambucano, ou para a Copa do Nordeste. Então, 2, 3, 4 meses está pesando hoje. Terça-feira tem reunião aí, vamos falar de novo da parte financeira.
eu não tocaria mais nessa parte, eu não tocaria, porque já foi muito tocado. Eu tocaria em correr atrás de produzir, de marketing, marcas, dinheiro, ir atrás disso aí, né? Sabia-se do problema. Mas enfim, cada qual no seu quadrado, né? Vamos aí. Outras novidades esperadas, me permitam, né, continuar a leitura aqui da postagem de hoje, do pré-jogo que já está no site Eu Pratico Esporte. Aqui o vídeo vai ser o complemento. E também para a galera que é de fora, que ainda não acessou o site, outras novidades são no meio de campo, William Farias e Richelli, que estiveram ausentes na cabeça de área no duelo contra o Carcará, Betinho e João Igor foram acionados na oportunidade, com a possibilidade ainda de João Igor continuar entre os 11 na vaga de Mugni, o que pode alterar o esquema tático. Mugni, que também, né, tem gente confundindo o Mugni aí, a mesma coisa do Sander, estão confundindo o Mugni, achando que o Mugni é um jogador de levar a bola, de ser aquele cara que seja o mestre do time. Não é, tá longe, já mostrou que não é, e já mostrou também que precisa de outra peça aí para fazer o que ele deveria estar fazendo no campo. Não sei se ainda não se acostumou, cultura, local, calor, enfim. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. A verdade é que o Sport não tem tempo para aguardar tanto esse tipo de situação. Mas vamos lá. No ataque, é esperado ser ocupado por Evandro, Hernani, Brocador e o Bárcia. Deve ir a campo, vamos lá. Time que deve ir provável aqui, segundo o Matheus Schuller, e eu assino embaixo, porque o menino é competente, além de ter um nome muito bonito. Luan Polo e Raul Prata, Rafael Thierry, Adrielson e Sander, William Farias, Richelli, João Igor, Leandro, Bárcia e também Evandro e Hernani Brocador lá na frente. Como eu falei, o Afogados está empolgado, né? O time que vem aí da classificação, e a gente vai dar mais ou menos aqui o time, né? Pelo menos que a gente espera que vá a campo hoje, com Aleph, Jader, Márcio, Everton. Vamos lá, desculpa. O Aleph, Jader, Márcio, Everton, Luiz e Thalisson, Douglas Bomba, isso mesmo, Douglas Bomba, Eduardo Herê, Thiago Teles e Candinho, Felipe e Diego Ceará lá na frente, tá? O apito de hoje vai para Anderson Marques e os seus auxiliares conterrâneos aí do conjunto rubro-negro, né? Da CEAF Pernambuco, o Ricardo Chianca e Diego Cavalcante. O quarto árbitro será César Leite. Então, jogo que precisa do torcedor pernambucano, lógico, do Sport Clube do Recife, o torcedor, pelo que eu conheço, pelo que a gente vê, pelo que veio dos anos aí, o torcedor não vai comparecer do formato que a gente quer e vai deixar a desejar nessa tarde de sábado. Deus queira que quem for vá para apoiar nos 90 minutos e após o jogo aqui aplaudam ou que vai o que foi colocado no gramado da Ilha do Retiro, tá bom? Um forte abraço, agora sim, beijo para quem for de beijo. Se inscrevam, clique no link das notificações e dá like aí para ajudar o nosso trabalho, tá bom, gente? Forte abraço, agora sim, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço.